Apesar disso, é um dia de certo modo positivo para os mercados internacionais, os índices de bolsa até ok, mas agora tem um movimento de piora no exterior, não sei se vocês conseguem acompanhar isso. Dessa forma, parece, portanto, que a região do fechamento do dia anterior, que é a região do 20, é um bom balizador para o mercado, uma vez que as moedas emergentes não estão se desvalorizando tão fortemente, é uma coisa entre 0,2 e 0,4. Portanto, parece que o mercado abriu numa região interessante, né? Agora, evidentemente, parece não ter muito drive para romper região importante de mínima. Aqui nessa região a gente consegue perceber uma tentativa de fluxo vendedor, muito concentrado no JP Morgan. O mercado veio para a região da VWAP, vai entrando compra, tem bastante defesa de compra, curva de juros abriu para cima, portanto, o mercado parece não ter espaço para trabalhar abaixo do fechamento do dia anterior, né? Com o cenário de desvalorização das emergentes lá fora e curva de juros para cima, o mercado foi até o 24, 25, trouxeram um pouco na venda aqui de novo a região do 20, 19, 20, absorção de venda, entrada de compra, o mercado tentando segurar na compra, né? A venda parece que é um pouco mais concentrada ainda no JP Morgan, mas bastante briga em cima do 19 e 20 aí, com absorção de compra, absorção de venda. O mercado deu uma descoladinha agora para baixo. Você vê que tem uma presença do JP Morgan importante, tanto no cheio quanto no mini, né? Um perfil de atuação bem forte nos dois contratos. E vai acabando conferindo um balanço um pouco maior, pressionando mais o mercado. O grande ponto, na verdade, é que com esse estresse da curva de juros e com essa cenário das moedas emergentes, né? Fica pouco razoável achar que o mercado está com muito espaço para trabalhar abaixo do 20 e mesmo abaixo da VWAP. Por outro lado, essa questão desse fluxo de defesa acaba realmente tornando difícil a tentativa, principalmente de, se fizer uma compra, alongar a compra, né? Porque o mercado parece que rejeita algumas regiões de forma rápida. A gente consegue perceber que agora deu uma reduzida no volume, né? A própria questão da atuação do JP Morgan deu uma parada no mini e o mercado agora vai tentando levar um pouco na compra. 22,5, né? A gente sabe que há pouco rejeitou um pouco a máxima, mas agora o mercado veio trabalhando um pouco mais até o 23,5, entrou um pouco de defesa, não foi uma defesa importante. O mercado volta com ritmo de compra, rompeu o máximo. Vocês chegaram a ver trade na compra ali na região do 17, 18, o próprio 20 com stop atrás da VWAP, ao meu ver, um belo trade, inclusive. Acho que suficiente para bater meta e fechar a plataforma. Falou, pessoal, tô doente hoje, eu tô indo embora já fechei meu expediente aqui. Vocês ficaram com dúvida da aula, da primeira aula do dia de hoje? Bom, o mercado continua aí pressionando um pouco na compra, né? Região do 31,5, 32. 33, mercado realmente bem pressionando na compra, a curva de juros continua piorando um pouco. Agora deu uma forçada na venda, a gente vê o mercado recuar aqui para o 28 com absorção de venda, né? O problema é que essa já não é uma região tão elementar de colocar stop, mas deu absorção de venda e o mercado foi muito levado por clear e rico, para cima do 28. Vocês viram isso? Interessante que a curva de juros está estressando muito hoje, né? DI 27 em 2,2% de alta. O que esses caras estão antecipando? Será que é as tretas de ontem no Bolsonaro?
O mercado já estava fechado quando o Bolsonaro quis entrar em guerra com os Estados Unidos? Você vê que o mercado desce um pouco e o IBS pressionando um pouco mais, né, e até a região do 30. Tá vindo com um fluxo vendedor relativamente forte, mas tem um estresse muito nítido na curva de juros. Esse 28 há pouco absorveu bastante venda, entrou a defesa de compra. O problema é que agora você tem VWAP a 22, né? Então, se você pensa no 28, você sabe que o stop é um pouquinho mais longo. O 28 não deu para quem quisesse, ó. Só encostou e foi embora. Você tá doido. Curva de juros não vai parar de abrir, não? Dei 27 já em 2,4 de alta. Eita preula. Vocês acabam de. Deixa eu beber minha água, senão não dá pra concluir a frase. Vocês estão vendo a importância do que a gente acabou de comentar na aula, né? Mercado mais institucional já abriu super estressando. O dólar ainda abriu ali meio no 0 a 0 para estressar depois. Tem jeito, entendeu? Você vai pensar aí no leilão do Mini, tem um monte de PF colocando ordem de qualquer jeito. E queira ou não, gera distorção em abertura. Agora você vai pensar ali no DI 27, por exemplo. Não tem jeito. O PF vai estar colocando ordem no leilão do DI 27. Então, as vendas no varejo veio abaixo do esperado, Guilherme. Acho que se a gente fosse pensar em pressão na curva de juros para cima, seria vendas no varejo acima do esperado, né? Eu acho que tem muito a ver com a comunicação de ontem, né? Tem um pouco de receio que essa questão. É que agora o Bolsonaro tá com o centrão, né? Mas essa questão da Anvisa, essa própria questão aí da fala direcionada ao Joe Biden, em algum momento que alguém acha oportuno, pode até usarem como base para alguma coisa, né? Então, sempre complicado esse tipo de coisa. O Guedes também ontem deu umas falas meio duras, mas isso o mercado estava aberto enquanto ele falou. Os DIs pararam de estressar um pouquinho. O mercado vai chegando aqui no 40, já não tá mais com a mesma facilidade de andar na compra, né? Ou tá, e o IBS colocou lote aí no mini em cima do 40, soltou lote na compra. Agora o vendedor veio dar uma defendida. Vocês estão entendendo os movimentos de hoje? Vocês conseguem entender o porquê ali de compra no 17? Para vocês está claro isso? Por mais que muitos tenham hesitado, vocês conseguem entender, né? O racional acho que está bem dentro do que a gente tem discutido nos últimos meses, tá? Essa pressão da curva de juros, junto com as moedas emergentes se desvalorizando, tornava muito, muito, muito pouco razoável mesmo pensar no mercado de dólar em território negativo. É óbvio, tudo pode acontecer, né? A gente está operando o mercado, se tiver quem queira vender dólar, o dólar vai cair e acabou, não tem isso. Mas quando a gente pensa em probabilidade, cenário econômico, não faria sentido o dólar estar em território negativo,
com os juros longos estressando 2%. Mercado trocando lote aqui no 40, a gente consegue ver que perdeu um pouco da facilidade de levar na compra, mas, indubitavelmente, você tem um comprador que segura o mercado ainda na região. Os days longos estão devolvendo parte da alta, tá? Daí é complicado, né? Tem 27, 1.8 de alta, agora há pouco estava 2.2. Alguém bateu 40, virada da curva de juros longa, curva de juros longa devolvendo, pressão na compra se perdendo, vendedor começando a defender. Trade muito observável pela curva de juros novamente. Mais difícil. Ao meu ver, 40 é mais difícil ser executado do que o 17 e 18. Bem mais. A Rússia que tá competindo, né? A Pfizer. Minha vacina tem 90% de eficácia. A Rússia. A minha tem 92, trouxa. Aí aparece o Bolsonaro. Mano, é vacina, seu bando de maricas. Não precisa disso. Curva de juros longa volta a subir um pouco. O mercado não teve muito drive para romper o 30, né? Nessa mínima de movimento chegou aí até o 30. Agora tá voltando na compra meio forte, com day longo estressando. Inclusive uma coisa importante aí, eu acho que talvez foi exatamente isso, Guilherme. Eu ia falar isso, eu não consegui encaixar uma compra ali no 30, mas olhando agora para trás, parece que deu, né? Exatamente, eu tava mongando também aqui. Fiquei triste. Tá super estressando na compra, né? Absorvendo compra agora, entrando um pouco mais de defesa na venda. Não sei se vocês estão percebendo isso. Dei longo devolvendo. Porra, parece estar meio sem drive, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas subiu muito XP, modal, clear, rico. Olha lá, os maiores comprados no mini. Ah, agora apareceu a Ativa e Itaú boletando igual louco. A Ativa soltou lote ali no cheio. Mas o mercado tá defendendo na venda, né? Olha lá. Olha lá o grau de defesa. Lembrando que se o indivíduo aqui tivesse batido 44, 45, o stop era atrás do 0,5% de alta, tá? Só pra já dizer que se alguém viu trade no 44, bateu e estopou, é porque o stop tava errado. Nós corrige na hora mesmo. E o BA soltou um lote gigante ali em cima do 43,5. Eu tô ligado que alguém colocou esse. Ah, com stop no 48, tá bom, te perdoo. E o BS colocou um lote grande no cheio em cima do 43,5, né? Agora esse 38 o mercado tá com um pouco de dificuldade de levar. Achei que o mercado subiu muito forçado por XP, Clear, Rico. E o day longo até deu uma subidinha, né? Mas não subiu rompendo máxima.
Tem alguém aqui do Amapá? Se tivesse não ia estar aqui, né. É que eu vi aqui no na Globo News. Tá fazendo rodízio de energia. O Investing essa semana tá travando mesmo, tá travando bastante, em alguns momentos tá ficando offline, enfim, lamentável. Mas acho que isso é instabilidade momentânea, depois deve melhorar. Você vê que o mercado segue pressionando na venda e tem um perfil de venda até forte, tem mais PF na compra, viu. Vocês estão observando isso? Pessoal, vocês estão conseguindo entender o mercado de hoje? Não tô achando que tá fácil. Ruim é hesitar, né, porque daí a pessoa hesita e não faz as coisas, mas não tá difícil de ler. É, se você tá lento, imagina eu que passei a noite tomando antialérgico. Quando o mercado chegar no 20, eu tô lendo ele no 30. Índice dando uma melhorada, né. Tem absorção de venda aí nessa região, mas por enquanto difícil. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o volume tá meio baixo também, viu. Índice melhorando, mas curva de juros longa não. Que eu saiba é mais PF, que eu saiba. Um pouco de absorção de venda aí com a entrada de compra. Agora eu não sei se vocês estão vendo, mas as emergentes estão piorando lá fora. Vocês estão vendo isso? Aqui a curva de juros está meio estável, mas o índice tá melhorando, né. Tem ainda esse fluxo vendedor por aí, o BS, Guide no mini. No cheio o volume tá bem reduzido, mas realmente o volume hoje tá horrível, não sei se vocês estão percebendo, mas pelo amor de Deus, comeram o volume do mercado. Se o cheio já tá parado nos últimos dias, hoje então, parecendo um velório. É ruim de operar, porque nos últimos dias a gente tem se baseado muito em absorção, né. Rejeição de região, alinhado com macro e tal. Dia sem volume não faz muito isso. Não sei se vocês percebem isso. O mercado troca 200 lotes em nível de 200 contratos do mini nível de preço, já vai para um lado para o outro.
Por exemplo, agora tá total sem volume, total mesmo. Vamos lá aproveitar. Vocês ficaram com dúvida da aula da primeira hora do dia de hoje? O mercado rompeu 30, meio sem volume, né, e o BS soltou lote ali em cima do 30, o mercado rejeitou rápido, voltou defesa de compra, soltando lote a 29, entrou um fluxo mais forte de venda no mini, mas nada muito importante. Parece que o mercado não quer perder o 30 não, hein. Defesa boa de compra, né. O mercado estava meio que dormindo, aí levaram um 30, parece que o mercado acordou e falou: "Epa, espera aí, não vai levar não". Boa, bom trade, Rafael. Vocês estão vendo o day longo voltando a estressar? Porra, como pode, hein? Mercado quase batendo os 5.200. Parece que os políticos brasileiros esperam dar uma melhoradinha, parece que eles acompanham o mercado todo dia. Aí, quando o mercado piora muito, eles passam silver tape na boca. Aí quando dá uma melhorada já, porque tava chegando nos 5.200, né? Tudo bem que hoje tem um cenário de estresse nas emergentes, mas tem até uma coisa interessante que eu acho que vale o comentário aqui. Se vocês forem perceber, pela abertura na curva de juros que a gente tem hoje, pela volatilidade nos vértices longos da curva de juros agora nessa manhã, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas talvez faria muito mais sentido uma alta maior do dólar. Vocês concordam com isso? Principalmente olhando o exterior, em que você tem peso mexicano desvalorizando 0,63 e rende desvalorizando 0,3. Por que então essa alta seria menor? Provavelmente por conta do evento que o Hank Zuki falou na sexta, que o BC está estudando alguma forma de fazer intervenção para o overhead. Por mais que depois o Banco Central tenha negado, né, o que fica é a primeira impressão. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso porque, a partir do momento que enquanto o mercado estiver digerindo essas informações, você pode ter o seguinte cenário. Em dia de desvalorização das emergentes, talvez o real desvaloriza menos que as outras. Em dia de valorização, pode ser que ele valorize muito mais do que as outras, justamente por conta desse cenário. Então você vê como um evento muda um pouco a sua perspectiva. Olha, o real tem, às vezes tem a pior desvalorização. Talvez não, nesses dias não tanto por conta disso. Doideira, né? Pois é. Mas aí vem dizer que o mercado é só o suporte e a resistência. Vocês estão vendo a curva de juros longa voltando a subir forte? Só tem PF na venda, hein?
tá comprado ainda no 28, Rafael? Ah. Clear tá na compra. O mercado aí querendo romper a máxima, né? E agora amparado pela curva de juros. Olha lá, ó. Parece que a curva de juros dá espaço para o mercado ir, né? Dá o subsídio no dia de hoje. Fala, vai, agora você pode romper máxima. Foi mais ou menos isso que a gente viu agora. Curva de juros longa estressou primeiro, depois o dólar rompeu máxima. Curva de juros longa rompeu máximo agora. Vários vértices. Agora o mercado dando aquela recuadinha, no exterior também teve piora das emergentes. Não tem nada pra fazer aqui, hein? É só observar. Minha conexão hoje resolveu oscilar. Vocês estão vendo que os days longos continuam rompendo máxima, né? E dessa forma, cuidado aí. Tem 27 em 2,3 de alta já. O mercado parece ainda, entretanto, tá brigando para se manter acima da região do 40, né? O 47 aí é um meio por cento de alta. Alguma relativa importância. É. Estava comprado ou vendido, Matheus? Ah, você tinha pensado no 46, né? Mas tá defendendo muito, realmente. Ah, no 39, legal.
É, tá defendendo muito na venda. Agora tem o BTG aí no 45 no cheio, se bem que, se olha o geral, o BTG tá com uma pressão um pouquinho mais vendedora no cheio. É difícil, o problema hoje das coisas aqui no Brasil é que muita coisa se politizou, né. Você fala qualquer coisa é porque você é fascista ou porque você é comunista, né. Osso. O mercado continua defendendo aí a região do 47, mas não é uma região fácil de defender não, né. Gasta muito lote, BTG deu umas agredidas na venda, mas agora tá vindo na compra com muito IBS. Difícil, hein. Eu cheguei até a pensar em tomar o 47, não tomei, e ainda bem, porque teria passado muito calor. E você vê que tá segurando muito, o vendedor tá defendendo, né, a região. É, eu pensaria atrás do 40 a princípio, um pouco grande, né, também pra região, mas sem sentido, por isso que eu não fiz. Você vê que tem um fluxo de venda que defende a região que até é fortezinho, né, não é aquela coisa assim: "Ah, o maior fluxo do mundo e tal", mas tem alguma tentativa de defender por aí, o que acaba tornando bem complicado. Mas eu achei que os 30 primeiros minutos foram bem interessantes, assim, acho que agora ficou mais difícil mesmo. Pessoal, uma coisa que eu acho importante, dizer para vocês é o seguinte: na aula de hoje, da primeira hora, ali, eu falei muita coisa. Eu acho que tem coisa que, sei lá, sabe, às vezes você precisa de muito subsídio para entender, né. Eu acho que, se você for pensar, é uma aula que você precisa de uma série de entender de uma série de coisas para compreender, né. Talvez se eu chegar para alguém que ainda está muito cru, ou para uma pessoa que não estuda mercado e mostrar essa aula, a pessoa vai entender, sei lá, 10% dela. Eh, mas eu acho que, assim, o objetivo não é ficar paranoico, pensando: "Nossa, eu preciso entender tudo isso, agora", tá. Eu acho que é mais gerar alguma motivação para continuar estudando o macro e entender que tem muita coisa ainda a ser vista, a ser estudada e entendida. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fica numa ânsia tão grande por dominar tudo rápido, e daí acaba tendo uma sensação de esgotamento mental, né, não é assim. E algumas coisas, se vocês forem ver, é só,
uma formalização de coisas que já foram comentadas, né. Eu acho que a planilha de grupos de perfis, isso se eu não me engano tá no curso. Quem passou pelo curso há pouco tempo confirma isso, não confirma? No curso ou no base do day trade, mas eu acho que tem uma aula lá sobre isso. Que fala até das variações, eu acho que lá na aula eu falo 10.000, uma coisa assim. O mercado segurou ali no 47, continua segurando bastante na região, mas o payoff é difícil, né. É, 54 parece ser difícil, mas tá vendo a curva longa de juros rompendo a máxima? Eu não tive as manhas de ir no 47 não, tô bem sincero, mas não passou os 54, hein. Você vê que o índice zerou, né, passou para o negativo agora. O mercado tá dando uma piorada ainda. Será que agora o dólar rompe esse 54 aí? A DI 27 chegou nos 2,5% de alta. Agora eu vou dizer uma coisa, ó, é muito difícil tentar ensinar mercado de uma maneira um pouco mais técnica, às vezes baseado em fundamento. Porque, por exemplo, tem horas que é muito inevitável discutir política, porque afeta as coisas. Só que aí você tá discutindo lá de boa, e o cara acha que é você que tá tretando com a visão política de mundo dele. Não é, a gente às vezes comenta as coisas, mas mais uma perspectiva de entender possíveis movimentos, né. Eu acho que pelo estresse tão nítido da curva de juros hoje, só tem uma explicação. E, por exemplo, hoje, ao gravar o panorama de hoje, eu achei que eu fui até falei demais de política. Mas tá aí, não tem como, né. A principal justificativa para o estresse da curva de juros hoje é essa. Não sei se ainda hoje, mas vai pra plataforma sim. É, tá muito difícil operar esse 47 a 54, né, tá muito apertado.
Mas vocês estão conseguindo entender, pessoal, as discussões e tal? Fazendo sentido pra vocês? Beleza. Tem uma coisa importante também, que eu acho que é até interessante discutir, que é a seguinte: eu não sei se vocês perceberam, mas, de novo, não tô. Um disclaimer, eu não tô falando de candidato A ou B, pra mim pouco importa, mas mais pra discussão aqui da gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma das coisas que fez o mercado estressar também em setembro, outubro, foi que muita coisa importante foi jogada para depois das eleições, né? Porque tem a perspectiva de que você acabe tendo as eleições e daí algumas pautas que são impopulares, o próprio renda cidadã que pode ter um ticket médio pequeno, fica para depois das eleições. Mas eu não sei se vocês estão vendo o movimento das grandes capitais, dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro. Praticamente em todas as grandes capitais, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não vão para o segundo turno. O que mostra que talvez essa coisa de vamos empurrar com a barriga e tal, não, não adiantou muito, né? Mas isso não só do ponto de vista do Bolsonaro, de toda a classe política, assim. E o problema é que agora eu não sei se vocês estão vendo, mas os caras já estão começando a argumentar uma coisa. Dezembro tá chegando, talvez fique para janeiro, complicado. Mas uma coisa muito interessante para o dia de hoje, sabe onde que vai dar para amanhã a gente compreender muito a magnitude, por exemplo, de como se encarou o dia de hoje? Porque a gente está vendo algum estresse na curva de juros. Mas, por exemplo, o mapa de opções amanhã é um dia interessante para ser visto. Porque aí você vê as variações. Se tiver muita variação de contrato de opção de compra com strike mais para cima, a gente já sabe que o mercado deu mais importância e tal, né? O ponto é o seguinte, tem um vendedor forte, que não quer deixar o mercado romper os 54. Mas do ponto de vista macro, o mercado não alivia, né? Curva de juros na máxima. Lascou um canal de 7 pontos. Pronto. BTG vendendo ideal dando liquidez. Mas é que a ideal faz muito a ponte entre um contrato e outro, né? Olha lá que interessante, Matheus. Ideal 770 na compra e 1 minuto no mini. No cheio, 150 na venda. Multiplica 150 por 5. 750. Bateu certinho. Ideal só passa o dia fazendo isso praticamente. Dólar e câmbio sempre foram relacionados e sempre serão, né? Porque você tem atratividade, na atratividade do país. Agora o ponto, na verdade, talvez a pergunta seja, talvez antes da mentoria a gente não estava abordando tanto assim. Por quê? Por conta da estabilidade que o Brasil estava vivendo. Acho que era isso, entendeu? Quando você tem uma estabilidade um pouco maior, a curva de juros acaba tendo uma volatilidade menor, né? Se você for pensar, há um ano
Ninguém estava falando da dificuldade do tesouro de rolar dívida, ninguém estava falando de disfuncionalidade do mercado de renda fixa. Então eu acho que são coisas que às vezes a gente vai aprendendo, dando para ensinar e aprendendo com o tempo, entendeu? Eu acho que, eh, por exemplo, o que acontece, se você for pegar, eu acho que talvez não tenha ninguém aqui de tanto tempo, mas a mentoria em 2018. Aula de DI sempre teve, né. Comentários sobre como o DI se relaciona com o dólar, sempre teve também. Mas uma aplicação mais direta como a que a gente usa atualmente, é por conta da volatilidade da curva de juros. Se eu tiver uma curva de juros muito estável, né, eu vou ter basicamente não vou ter uma influência tão grande assim. O índice piorando muito, né. Mas sabe um podcast que eu cheguei a fazer ontem? Sobre os momentos distintos de mercado, eu acho que a necessidade que a pessoa tem de viver porque é isso, né. O mercado tá querendo fazer doce pra romper essa máxima, hein, mas eu acho que tá ficando meio inexorável isso aí. Porque, olha só, o DI 27 continua rompendo máxima, o índice piorando muito, né. O problema é esse fluxo de venda que aparece aí enchendo o saco, mas ó lá, levou forçado para o 47 até, né. Será que é agora? Será? Tirou a casquinha do machucado. Opa, fez uma hemorragia. Essa descida nesse 47 forçada, com o índice piorando e DI longo piorando, não chamou a atenção de vocês pra nada não? Pois é, curva de juros estressando e tal, difícil. O que poderia melhorar hoje, né, era talvez uma sinalização um pouco mais clara. Mas as emergentes pioraram também lá fora. Muita defesa de venda. O fluxo de defesa de venda ele é tão forte que o mercado rompeu o máximo, só que o vendedor voltou, né. Difícil, porque se der uma melhorada macro, o mercado rompe o 47 para baixo. Essa vacina da Pfizer é complicado, eu não sei se vocês viram o post que eu fiz no Instagram. A vacina da Pfizer para ser distribuída precisa de
o meio de transporte de menos 70 graus Celsius. É bem complicado. No Brasil são poucos os centros que têm estrutura para lidar com material biológico nessa temperatura. Nesse caso em particular, especificamente, eu acho que dava para ser curto, Paulo. Os estudos da Coronavac são conduzidos por pessoas extremamente gabaritadas, pessoas que são muito competentes. Eu acho que existe muito ruído em cima disso, existe muito preconceito em cima disso, inclusive com a própria ciência brasileira, que em campos de ciências médicas e inclusive desenvolvimento de vacinas tem uma expertise única. O Brasil tem o maior programa de imunização do planeta e a maior parte dessas vacinas são confeccionadas no Instituto Butantan. Então, você tem um instituto que tem uma expertise ímpar no mundo inteiro. Os imunologistas do Instituto Butantan. O Instituto Butantan, na verdade, ele está ligado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E ele é um órgão que tem uma relação muito íntima, sobretudo com a Faculdade de Medicina da USP. Eu acho que os presidentes do Butantan normalmente são professores catedráticos de imunologia da Faculdade de Medicina da USP, tanto o campus de São Paulo quanto o campus de Ribeirão Preto. O atual presidente do diretor do Instituto Butantan, por exemplo, é professor titular de imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. São pessoas extremamente renomadas que com certeza não colocariam o nome em jogo por política. O que eu acho é que, por outro lado, existe realmente muita politicagem. Eu acho que dos dois lados, né? Eu acho que não em quem está desenvolvendo os estudos, mas sim quem promove a vacina, que quer antecipar as coisas, dar anúncio antes da hora, assim como quem não quer o uso da vacina porque acha que pode favorecer um determinado candidato político. Eu acho que esse é o grande problema, entendeu? Mas em relação à condução dos estudos, assim, eu não tenho dúvida que são conduzidos de forma séria e alinhados com o que prega os protocolos internacionais. Veja só, você tem testes acontecendo na China e testes acontecendo no Brasil. Os testes do Brasil são compilados num banco de dados feito pelo próprio Instituto Butantan, em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os pacientes são principalmente médicos voluntários, isso porque os médicos e profissionais da saúde de maneira geral, mas têm um contato maior com o vírus, portanto fica mais fácil, você consegue numa janela menor mostrar a eficácia, né, em relação ao grupo que tomou e ao grupo controle, mas os dados são processados localmente. Essa vacina já na China, a China tem sua base de dados também, que está em processamento, se eu não me engano, alguns dados já foram até apresentados ao FDA, mas aqui no Brasil o estudo ele é conduzido a nível local. A ideia é que vá ocorrer uma transferência de tecnologia, inclusive. Essa confecção ela deve acontecer no Brasil. Né? Inicialmente, salvo engano, as doses aplicadas nos voluntários vieram da China, mas a ideia é que, mostrado eficácia, seja produzido localmente. Mas enfim, eu acho que isso é realmente ignorância, né? Às vezes politicalizaram demais tudo. Para vocês terem ideia, há poucos anos, na verdade, uma das causas mais evitáveis de câncer de colo de útero é o HPV. E a vacina do HPV foi desenvolvida no Brasil por uma pesquisadora brasileira. E hoje em dia é referência no mundo inteiro. Então, é isso.
Voltando aos comentários de mercado, o que eu acho interessante dizer é o seguinte: a gente viu um volume de defesa muito forte na venda 54. E daí vocês lembram do comentário que eu fiz de que qualquer melhora macro, o mercado poderia romper o 47 com força para baixo? Mais ou menos isso, o índice devolveu um pouco da queda, os DIs longos se acomodaram um pouco. Não, eu não vi um cenário claro para bater, tá? Eu confesso que eu achei bem difícil, assim, não vi muito contexto, não. Mas interessante, assim, acho que a leitura macro me chamaria a atenção para não comprar o 47, por exemplo, na descida. A leitura macro, leitura de fluxo, na verdade. É, o Matheus, o problema dessa volta aí é o stop, né? Também do stop muito longo. Eu consigo entender, Estevão. Mas enfim, eu acho que politizaram demais essa vacina, né? Até porque, de outro lado, assim, é uma vacina que ainda não tem comprovação de eficiência. Então, não adianta também sair dizendo, ah, eu vou comprar não sei quantas milhões de doses de vacina, a gente vai aplicar tal época. Calma, não é assim. Mas quem faz isso não é o diretor do Butantan, é o político, dando nome aos bois, João Dória. Sobre o 30, é uma região que tem segurado muito e mostrado muita importância ao longo do dia, né? Eu só acho que o stop é difícil. E eu tô achando muito vendedor, exatamente. Ó, voltou agora muito forte na venda. Vocês pensaram em bater esse pullback na VWAP? Eu particularmente eu tô achando esse movimento de difícil compreensão. Por que eu tô achando? Porque vocês conseguem perceber que a gente não tá vendo essa melhora acontecer de maneira tão rápida dentro do mercado de juros, nem dentro do mercado de índice? Isso às vezes chama atenção para um movimento meio forçado de mercado. Olhem só quem tá na venda aí. Modal, XP, Clear. Então, sei lá. Se bem que agora apareceu o Santander, liquidez colocando lote ali no 29,30. Cara, meu profit tem um tempão que não tem travado, viu? Eu já tive muito problema com travamento. Mas hoje em dia não trava mais. Eu acho que é bom dar uma olhada. Às vezes também questão de conexão com a internet, às vezes pode ser um problema. Eu não sei se tem relação, assim, meu computador antigamente tinha acho que 32 gigas de RAM, travava. Aí eu coloquei pra 64 gigas de RAM, nunca mais travou. Mas o pessoal diz que não tem nada a ver, que o Profit não, por ser em 32 bits, né, não consome, chega uma determinada quantidade de memória que não. Mas eu sei que não travou mais, não sei porquê, mas não travou mais.
É, eu acho que tem a ver também com a conexão de dados, né, às vezes o pacote de dados é muito grande, digo, a frequência de atualização dos dados, né. Pessoal, vocês têm dúvida, coisas que queiram perguntar, algo que não entenderam? Eu vou tentar fazer o upload da aula de hoje cedo e desse Discord ainda hoje. Daí quando eu fizer eu aviso lá no grupo do WhatsApp, tá? Um outro aviso que eu tenho é o seguinte: ontem à noite eu faria habitualmente uma aula de discussão da primeira hora do dia de ontem. Eu acabei não fazendo e deixando para o dia de hoje, mas essa aula ainda tá a confirmar, assim, eu vou ver até o fim do dia. Eu tô meio zoado da garganta e tá ruim para falar, se eu falar por muito tempo consecutivo, né? Porque o Discord dá para ter umas pausas ainda. A aula à noite é mais complicado. Mas aí até umas 5 horas eu falo pra vocês. Senão a gente vai rolando, fazendo a rolagem da aula. É possível que amanhã eu já não esteja melhor. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa queira perguntar, algo que não entendeu ao longo da discussão aí? Bom, sendo assim, então, a gente tem 3 pessoas digitando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O módulo de novembro já tá na plataforma e a chave já foi liberada. Se você não achou, me chama no privado que eu te mando de novo. Deixa eu ver o que mais. DI 28 não tem tanto volume, tá? Às vezes ele mostra uma coisa que não é reflexo da realidade. Ele é um DI bem baixo de volume, com pouco volume ainda. Normalmente o último vértice com volume aí bom tá sendo o 27. O 28 ele é marcado por ineficiência. Lembra da aula de hoje, inclusive, que eu falei sobre essa questão da predileção, de preferir ativos mais líquidos, da preferência por ativos de liquidez, com liquidez e tal, e que eles são mais eficientes na verificação de preço. Isso é super importante na hora que você vai compreender a curva de juros, né? Porque os vértices com mais volume são os vértices mais fidedignos, de certo modo. E daí você lembra que eu fiz uma aula, vocês lembram que eu fiz uma aula falando dos volumes dos DIs, os mais líquidos e os menos líquidos? Então, isso é super importante para isso. Porque às vezes você vai pegar o 28, ele vai estar mega aleatório, porque não tem volume nenhum. O volume é muito baixo, tá? É mais por isso. Tem muita coisa assim que às vezes a gente vai explicando e às vezes tem algumas outras coisas por trás, né? Mas às vezes só para dar essa simplificada. Mas acho que é isso então, pessoal. Discord do dia 6 vai upar? Se eu não upei ainda, vou sim. Eu acho que eu até já enviei, só falta referenciar o link lá na plataforma, mas vai sim. Certo? Bom, sendo assim então, pessoal, valeu, falou e até mais.
Thank you.